Graça e paz, amados. Eu gostaria que vocês vissem ali o tema da palavra de hoje. Todo mundo é crente em alguma coisa. É uma expressão interessante, na verdade, porque isso é a mais pura realidade. Nós temos percebido isso de maneira clara, que as pessoas, normalmente, elas creem em alguma coisa. E eu gostaria de trazer uma palavra nesse momento a respeito disso, para que nós pudéssemos não somente pensar, considerar, saber, mas também se posicionar diante da realidade dessa afirmação. Jeremias, capítulo 17, no versículo 5 até o 7, diz assim a palavra. É muito forte. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Por que ele é maldito? Porque ele será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Antes, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Contrapondo essa realidade, a palavra diz no versículo 7, bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Por quê? Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. E no ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Eu tenho pensado muito, como observado também nesses tempos, desde que eu me conheço como gente, que as pessoas, elas têm uma herança de crença. Tem pessoas que creem na sua religiosidade, tem pessoas que creem na sua filosofia própria de vida, ela forma através da educação que ela recebe na vida, da experiência que ela adquire por responsabilidade própria no dia a dia, nas suas escolhas, nos caminhos que ela mesma faz opção de caminhar. Pessoas também não creem em nada. Às vezes a gente vê muitas pessoas falando assim, eu sou ateu, mas até o ateu crê em alguma coisa. Ele não crê em nada. Crer em nada é crer em alguma coisa. Quer dizer, você pode colocar a sua fé em cima daquilo que você opta por achar melhor para si próprio. E é claro que o nosso procedimento posterior determina tudo aquilo que nós temos como estrutura de crença dentro de nós. Só que nós podemos pensar dessa forma, cada ser humano pode crer naquilo que deseja, daquilo que acha melhor, daquilo que ele optar por escolha para si mesmo, para a sua vida, seja na área religiosa, como eu disse, filosófica, seja na área profissional. Muitas pessoas creem e buscam seus alvos de uma maneira muito forte na terra. Eles creem naquilo que elas se determinaram a buscar, e elas buscam muitas vezes com força e conquistam muitas coisas sem Deus. E tem gente que crê que vai levando a vida, não vai dar nada. A gente pode ter uma experiência aqui, uma experiência ali, ouvir, aprender, e a pessoa então vai crendo que ela vive e ela precisa passar por esse momento aqui na Terra, dessa maneira temporal, e sem pensar muito nas consequências e naquilo que pode vir no futuro. Nós muitas vezes não percebemos que a nossa crença determina o nosso procedimento, o nosso comportamento, nossa posição e nossa postura diante da vida. Mas diante de Deus, quando nós pensamos a partir de Deus, nós vamos ter que talvez aprofundar um pouco a respeito disso. Porque existe a fé natural, que é uma fé
que pode ser encaixada dentro do versículo 5. O homem confia em si mesmo, no seu braço, nas suas escolhas, na sua força, no seu prazer, na sua opção de vida, nos caminhos que ele escolhe, e são tantos. A própria palavra diz em Provérbios 14, 12, há caminhos que parecem direito ao homem, quantos milhares deles existem? Mas o seu final são caminhos de morte. São caminhos que nós desconhecemos as consequências, o futuro. E como nós pensamos que muitas vezes o que é presente é que importa, nós não pensamos naquilo que virá depois. Como é difícil para a gente conectar o presente com o futuro. Um futuro que nós não conhecemos, que não veio ainda, que talvez não esteja interferindo no nosso posicionamento de opções que existem, de leques de decisões que nós podemos tomar. Por isso nós reputamos como as coisas temporais dessa vida, aquilo que nós podemos ver, tocar, sentir, experimentar, buscar e ir atrás, é que nós reputamos como valoroso. Não importa o que seja isso. Existem outros desdobramentos com relação a isso. A Bíblia diz que esse homem que confia em si mesmo e faz do seu braço a sua força, ele tem uma característica muito forte, segundo Jeremias. Ele afasta o seu coração, que são as fontes de vida, onde nós podemos tomar decisões. Ele aparta esse coração do Senhor. Ele desconsidera, porque a palavra é diferente da fé natural, é a fé espiritual. Só existem duas. A natural existe muitas opções, desdobramentos. A fé espiritual só existe uma opção, é aquela que vem do Senhor, que é estabelecida em fundamentos e rocha eterna, que se chama Jesus Cristo, de onde nós podemos considerar, saber, se posicionar e com certeza ouvir esta palavra para que a nossa vida hoje e amanhã esteja segura numa rocha eterna, não nas inseguranças, das referências que os homens podem dar como opção para a nossa vida. Ele aparta o seu coração do Senhor. Olha que interessante, coração, porque é dali que nós pensamos, é dali que nós decidimos, é dali que todas as coisas borbulham para se manifestar num procedimento externo que revela aquilo que nós optamos dentro de nós. Como é que será esse homem que confia em si mesmo, no seu braço, na sua educação, no seu conhecimento, na sua experiência, na sua filosofia de vida, muitas vezes na sua religião? Olha que sutil, porque a religião pode confundir mais do que ajudar. E nós percebemos que muitas vezes, por falta de uma referência clara, nítida da palavra, até religiosos, até líderes religiosos, se confundem entre si, consigo mesmo, porque a sua alma não está bem fundamentada, suas emoções, elas não estão firmadas na rocha, na palavra que é eterna, que não muda. Então, as suas emoções variam, mudam. E as suas vontades também são duplas, de duplo ânimo, inconstantes em todos os seus caminhos, como diz Tiago. Nós podemos ter a opção religiosa e ela pode ser mais perigosa ainda, porque ela pode nos iludir a respeito da realidade daquilo que nós estamos conversando. Apartar o coração do Senhor nos leva aqui, segundo a palavra de Jeremias, a ser como um arbusto solitário. Arbusto solitário já é ruim. Você imagina esse arbusto solitário no meio do deserto. Uma vez eu fui num deserto com a minha esposa, numa certa nação que nós visitamos. É árido, seco, não tem água. Existem muitas miragens de quem tem experiência, você vê em filmes isso, que passam dias sem poder beber água, sem encontrar um lugar de oásis, como se fala no deserto, para reconfortar, para refrigerar. E ele começa a ver coisas, imagens que são ilusórias. É o que ele está falando. O homem que confia em si mesmo, ele projeta para si o que ele quer. Mas isso se torna ilusório. É uma imagem, é uma miragem da vida, que ele luta, ele vai atrás, ele busca, e no final, ele percebe que a sua alma não foi satisfeita, está seca. Solitário.
no deserto, como um arbusto. E aqui tem a dimensão do que significa essa realidade primeira que nós estamos falando. Nós podemos confiar em qualquer coisa que nós quisermos, mas nós também vamos assumir aquilo que virá como consequência dessa decisão. A palavra diz que nós não veremos quando vier o bem. Olha que interessante. O bem vai passar diante dos nossos olhos. As oportunidades vão passar diante daquilo que nós estamos percebendo, até tocando. Quantas pessoas estiveram perto de Jesus, próximo, tocaram, conversaram, ouviram, foram até alcançados por Ele, estiveram tão próximos, que sentiram o calor da sua palavra, das suas atitudes, mas não enxergaram quem estava ali. O bem estava diante deles, mas eles não perceberam, porque existe o conflito de que o bem passa diante de nós e nós não podemos perceber com nossos olhos espirituais o que é aquilo. Antes, mesmo ele passando diante de nós, nós vamos morar. Isso aqui é muito forte, habitar. Nós vamos estar permeados, orbitando em volta de lugares desconhecidos. Por mais que a gente seja prepotente, arrogante, orgulhoso, dizendo eu sei o que eu faço da minha vida, o que eu penso, o que eu quero, você não pode determinar o teu amanhã. Eu não posso determinar o meu futuro, porque existe uma palavra de um decreto eterno que está baseado num propósito que Deus estabeleceu para a humanidade, que não importa o que o homem venha pensar, não importa o que o homem venha escolher como referência para si mesmo, não importa, ele vai passar. Mas as palavras de Deus, que são eternas, não passarão. E quantas vezes o bem, a palavra, passa diante dos nossos olhos e nós não vemos. Temos olhos, mas não enxergamos. Temos ouvidos, mas não ouvimos. O nosso coração vai se tornando endurecido pelas próprias escolhas e a ilusão. Enquanto nós falhamos, vocês assistem de novo. Todo mundo é crente em alguma coisa. Nós só precisamos saber no quê. Queridos, então essa é a realidade de uma pessoa que confia em si mesma, que opta por seus próprios caminhos, que faz da sua carne, dos seus pensamentos, da sua vida, dos seus sonhos pessoais, o seu único objetivo de vida. E persegue ele, seja algo grande, pequeno, insignificante, ele faz de si mesmo a referência daquilo que ele quer e daquilo que ele deseja. Ele morará, habitará em lugares desertos. Será como um arbusto solitário. Em que sentido? Não no sentido humano, porque muitos alcançaram coisas extraordinárias na terra. E aparentemente, quando a gente olha para eles, não parece que essa realidade aqui chega perto de suas vidas. Significa que espiritualmente, que aonde existe a eternidade e o homem foi criado para ser eterno, aqui tem uma dimensão que nós precisamos meditar e pensar, considerar e se posicionar. A eternidade que Deus tem, Ele é eterno, Ele colocou em nós. E nós estamos lidando com duas realidades, uma natural, que nós estamos mencionando, e a outra espiritual, que perpetua na eternidade. O homem tem dentro de si uma ânsia de querer saber, depois de morrer, o que vai acontecer, para onde nós vamos, o que será. Então nós mesmos decidimos optar, de que forma que seja, para responder essa realidade,
o que significa de fato é que nós somos eternos. E essa sequidão, ela está se referindo a algo não somente físico e temporal, que pode ocorrer, mas também na eternidade. Vamos habitar para sempre na sequidão, no deserto da realidade que Deus, de forma abundante, preparou para que cada um de nós desfrutássemos. O pior é essa ilusão que eu mencionei, essa imaginação, ela atinge o nosso coração. Nós estamos vivendo dias de muitos desafios, e eu vou mencionar isso já agora. Desafios que vão espremer a gente, para que seja colocado para fora o que realmente nós pensamos e cremos. Ontem nós tivemos a notícia de que poderíamos ter culto presencial. Mais ou menos às 18 horas, aqui a prefeitura decidiu que nós poderíamos, as igrejas, voltar a reunir. E houve uma reação, e no sábado de manhã, ontem, voltaram atrás e tomaram a decisão de ficar naquela colocação que foi feita anteriormente, não a primeira que liberou, mas a segunda que fechou. E aí nós abrimos. Vamos ter. Aí de repente no sábado, não vamos mais ter. Aquilo incomoda, porque você percebe que a decisão da humanidade está na mão de pessoas inseguras, que não se entendem com relação à realidade que está diante de si. E isso acontece no mundo religioso, também os líderes também não se entendem. Existem coisas que estão no fundamento da nossa essência, se manifestando debaixo das pressões. Uma hora pode, uma hora não pode, e quando pode, há muitas manifestações dentro do próprio povo de Deus, pela insegurança, pelo medo, aquele instinto de proteção que nós reputamos ter, de que eu não vou porque eu posso me contaminar, mas você não deixa de ir no mercado, você não deixa de trabalhar, você não deixa de sair, você não deixa de sobreviver. Mas quando se refere a uma reunião apostólica de um corpo vivo de Cristo, não é uma reunião de igreja, é uma reunião apostólica, é uma convocação de Deus para adorar. Nós não sabemos o que é culto. Foi o culto que preservou a humanidade desde o início. A palavra de Deus diz que lá no começo, já no começo, Noé buscou a Deus, porque ele percebeu que Deus havia se mudado. O homem pecou e Deus deixou a terra, deixou o homem ausente dessa forma aqui, confiando em si mesmo, no seu taco, nas suas experiências. E Noé percebeu que isso não ia dar certo e invocou o nome do Senhor. Olha que interessante. E a Bíblia diz que Deus agradou-se daquela atitude. Existe uma palavra que significa culto, que é adoração, que ela não tem nada a ver com reunião formal, programática, eclesiástica, denominacional. O culto é quando o povo de Deus, que o tem como Salvador, é nascido de novo, se reúne em nome de Jesus para, como corpo, adorar, cultuar a Deus. Então, nós não estamos preocupados se vai ter reunião ou não vai ter reunião. Nós estamos atentos, é que o povo precisa da reunião profética do corpo vivo de Cristo para adorar. Não é uma questão de opção, é uma questão de ordenação de Deus. E você vai percebendo que Abraão, que Isaac, que Jacó, todos eles levantavam altares na terra, porque eles invocavam o nome do Senhor, porque eles perceberam que o que perpetua uma geração, um povo, é a adoração, é o culto a Deus verdadeiro. E aqui você percebe que o que está sendo minado, roubado, destruído no mundo todo, tem muito mais a ver com a interrupção de uma adoração verdadeira a Deus como corpo, do que simplesmente uma reunião. Pode ter, pode não ter. Então, queridos, aqui está. Aí eu estava falando com a minha esposa, aí eu fico meio preocupado, sinceramente, não sei com quem que eu estou falando agora, pega aí se quiser, eu não vejo o povo reagir, cara. O povo ouve, obedece, se curva aqui, se curva ali, e aí parece que a apatia, a lerdeza espiritual, como eu falei, quando é espremida, sai de dentro, e não existe uma manifestação. Às vezes a impressão que eu tenho, queridos, é que os pastores é que estão lutando para ter reunião. Eu não vejo o povo se manifestar
com aquele desejo de adorar como corpo, cultuar o seu Deus, honrar o nome dele. Isso me preocupa, porque isso está sendo desfeito sutilmente em todos os lugares do mundo, em alguns lugares isso já está quase pulverizado. E não é diferente. Então não importa o que está rolando ao nosso redor, a situação que está levando, encaminhando a gente para uma outra realidade, que nós já temos mencionado muitas vezes, vocês estão cansados de ouvir por aí. O que me preocupa é uma atitude que, quando espremido o povo, mostra se confia de fato no Senhor ou não. Não é questão de, eu vou para a reunião. Não é nada disso. É o desejo íntimo de alguém que confia no Senhor, que não quer morar numa terra inabitável, salgada, sem expressão, sem vida, que não aceita a intimidação, que não aceita a operação do erro, que não aceita aquilo que é fora do contexto de uma revelação da palavra, não de uma imaginação religiosa. Aí eu vejo o povo se conformando, tudo bem, já vai para 5 meses, talvez para 1 ano, e aí a gente não sabe o que está passando no coração das pessoas. O que eu percebo é que essa realidade aqui é que muitos de nós, mesmo dentro da igreja, temos uma fé natural em Deus. Uma fé natural é normal. Você, quando senta numa cadeira, você não examina para ver se ela está firme. Você tem uma fé natural. Você automaticamente imagina que ela foi feita para ser sentada e você senta sem examinar. Quando você entra no avião, no ônibus, você não se preocupa. Você sabe que tem um piloto, que tem um motorista que vai te levar para o destino. Você não chega no balcão do aeroporto e pergunta: esse avião chega? Imagina se a pessoa que está no balcão fala assim: de vez em quando chega um. Você não vai querer tomar esse avião. Você quer ter a segurança de que aquilo que você confia instintivamente, de forma natural, vai te levar para o destino. Só que a religiosidade pode nos levar para um outro destino que não tem nada a ver com isso aqui. Porque a religiosidade também é a força que opera a partir do homem, não pela revelação de Deus. Aí eu vejo um conformismo. Eu estou falando explicitamente, eu não estou preocupado em chamar atenção, em exortar e dar bronca, isso aí não é comigo, não. Eu estou preocupado em saber o que está dentro do meu coração. Será que eu me conformo com a realidade que é imposta de forma externa e ela confere com aquilo que está dentro de mim, porque eu também me conformo com aquilo? Aceito como algo que está sendo colocado de forma estrutural e vigente no mundo todo, eu aceito. Eu não estou dizendo para te fazer loucura, para sair por aí, não vou obedecer, não é nada disso, querido. Eu estou preocupado que aquele culto, que desde Noé, Abraão, Isaac, Jacó, depois foi pelo Velho Testamento, em Cristo também ia na sinagoga. Todo sábado, se ele lá, ele estava lá na sinagoga, estava lendo, estava adorando a Deus. Ele sabia que aquilo ali não era uma reunião comum, era algo que estava sendo tratado a nível eterno, tratado dos negócios do Pai. Ele tratava dos negócios do Pai na casa do Pai. Só que hoje nós somos a casa do Pai. E eu estou preocupado com essa casa. Talvez essa casa aqui está confiando em si mesmo. E os frutos hoje, eu vejo uma igreja acomodada, apática no geral. Mas existe um remanescente que a gente sabe que não está conformado, que não vai se submeter, não vai dobrar os joelhos diante dessa imposição humana. Nós vamos ter alternativas criativas. Durante, irmãos, 40 anos, nós fomos na China, fomos na Rússia, fomos em Cuba. E se eles tivessem aceitado isso, essa imposição humana de uma ideologia, eles estariam exterminados hoje. Nós sabemos que a China voltou a operar fortemente, como na época do Mao Tse Tung, para impedir, para perseguir, para tolir a liberdade da igreja. E nós sabemos que hoje existem mais de 200 milhões de chineses convertidos, porque eles se reuniam de madrugada, na floresta, 1h, 2, eles se combinavam, eles encontravam-se, porque o que estava dentro deles não era uma confiança em si, eles sabiam que cultuar a Deus estava acima de uma reunião, então não importa o local, eles combinavam, eu vi, eles batizavam, queridos, eles furavam o gelo
de centímetros para poder batizar as pessoas com crosta de gelo furando com aquele perfurador manual para batizar as pessoas, para reunir. Eu vim em Cuba, debaixo da árvore, na praia, aonde pudesse, pessoas que sabiam que não podiam confiar em si, que tinham uma palavra de ordem de Deus, que não eram apáticas, não se dobraram diante do sistema qualquer que fosse, muito menos diante de Satanás. Mas aquilo que está dentro de nós revela aquilo que se expressa fora. Aí a gente diz que confia no Senhor, mas na verdade nós estamos numa religiosidade superficial, artificial, um pouco confusa. Eu fico assustado com os pensamentos que a gente ouve, com as ideias que surgem aqui da religiosidade, da ala eclesiástica. Me assusta. Claro, Satanás durante centenas de anos também plantou o veneno no meio daquilo que era puro. E muitas vezes nós deixamos esse veneno tomar conta sutilmente de pensamentos. Então, nós vamos ser exprimidos mesmo. E eu falei, bom, abril eu vou. Abril eu vou. Fechou? Tá bom, eu não vou. Estou aqui no online de novo. Mas eu não vou permitir que Satanás, nem homem, nem a minha emoção, nem ninguém no mundo roube a oportunidade que eu tenho de cultuar. Eu posso cultuar sozinho? As pessoas estão dizendo do mundo. Ah, você pode cultuar em casa. Isso aí é palavra de Satanás, cara. Posso cultuar em casa? Essa é a religiosidade de quem confia em si. Você não vai ver isso na história. Você não vai ver esse conformismo em nenhum momento, porque as pessoas sabiam que se reunir em nome da vida eterna do Senhor é algo além de uma reunião caseira, de uma reunião simplista, de pessoas que olham para Deus como uma religiosidade sem nexo, sem expressão, sem entendimento, mas com imaginação fértil, com ilusão, que pode ir levando as coisas do jeito que quer para ver o que vai dar. Essa não é a fé espiritual que nós conhecemos. A fé espiritual diz, bendito o homem que confia no Senhor. Porque a fé está ligado à confiança. O primeiro, confia em si mesmo. N caminhos. O segundo, já percebeu que não tem condição de ser referência para si mesmo no meio de 7 bilhões de pessoas no ser humano que existe na Terra hoje habitando. Nem nas religiões. Existem mais de 3 mil. Cada uma dizendo uma coisa. E você vai perceber que a fé determina o comportamento, o caráter das pessoas, mas também determina o futuro. Ela diz para onde nós vamos. Toda religião é assim. Diz quem você é, o que você deve fazer, como você deve ser e para onde você vai. E quando você confia em algo que não tem nada a ver com a palavra eterna, você está se arriscando. É igual aquele lá do avião, o avião chega, não sei. Se o cara tomou um avião, ele está se arriscando. Então a fé para alguns é um salto no escuro. Eu vou saltar, eu tenho fé. Só não sei o que vai acontecer quando eu saltar, não sei onde eu vou parar. Isso não é fé, isso é absurdo, isso é loucura. Essa foi a teologia que anos e anos teólogos foram desenvolvendo e penetrou no coração das pessoas. Por isso nós vemos muitas vezes uma retração de fé e não uma expansão de fé verdadeira. E quando nós vemos expansão, nós vemos mais de uma religiosidade legalista que mais prejudica as pessoas do que define um caminho claro, como Jesus. Ele não se intimidou diante de Satanás, ele foi assediado 40 dias, não se intimidou diante dos religiosos que quiseram matá-lo. Ele saía por aqui, saía por ali e não parava. Senhor, o senhor vai voltar para lá de novo, para Jerusalém? Eles querem te matar. E foi. Porque a morte não pode intimidar, ela intimida quem confia em si mesmo. Quem tem uma fé natural, quando espremida, ela mostra que ela não tem uma realidade que pode posicionar para a gente fazer o enfrentamento de revelação maduro. Agora nós podemos justificar, hoje nós estamos na época de justificar, não, dízimo é do Velho Testamento, não precisa reunir, mas porque a gente pode fazer isso em casa. Não sei. Olha só o que está dentro do povo.
E aí a gente vai se conformando, sem perceber que vem uma nuvem que vai nublando o entendimento, que vai roubando a vida, que vai extraindo de nós as grandes oportunidades de nós nos posicionarmos de forma correta, madura, equilibrada. Como é difícil isso. Diante de uma estrutura vigente, contaminada, corrompida, cheia de palavrinhas bonitas, de frases de efeito na internet. Essas frases de efeito na internet não mudam ninguém. Nossas pregações também não mudam ninguém. O que muda é a gente entender aquilo que Deus implantou dentro e reagir à palavra que foi colocada dentro. Quando você ouve uma palavra profética, o que Deus já colocou aí dentro vem para fora. Se não tem nada, não vem nada para fora. Vai expandir outras coisas, como eu já falei. Mas o homem que confia no Senhor, a esperança dele é o Senhor. Essa esperança, ela é muito forte. É a paciência de saber que a palavra que Deus deu vai ser cumprida. Essa palavra significa esperança. A minha esperança, minha confiança é no Senhor. Eu já percebi que quando eu confio em mim mesmo, no meu taco, por mais longe que eu possa ir, eternamente falando, termina onde eu alcancei. Mas quando eu confio no Senhor, não tem término. Passei da morte para a vida. Uau! Eu sei em quem tenho crido. Sou bem certo que Ele é poderoso para guardar minha vida até o fim. E a palavra de Deus diz que esse homem que confia no Senhor, ele é diferente daquele arbusto solitário. Aqui na terra e na eternidade, que deserto virá para pessoas que confiam em si mesmo. Quer pagar para ver? Quando você morrer, você vai saber. Não importa. Eu não preciso te convencer. Deus não precisa descer de novo aqui, enviar o seu filho, porque Ele já trouxe o seu filho na cruz. Se você quiser crer, você crê. Se não quiser, você pode escolher todos os caminhos alternativos. Um dia, está escrito aqui, já já você vai ver, nós vamos prestar contas. Confia no Senhor, esperança, Ele tem paciência. Ele é como raízes, aí não é mais arbusto. Você já viu que o arbusto se arranca com a mão? Pode estar grande, mas ele não tem profundidade. Aqui a pessoa que confia está plantada junto às águas da palavra, do ribeiro, da fonte de vida. E olha o que diz: não receia quando vem o calor. O calor vem, pessoal. O calor vem, a perseguição vem, os confrontos vêm. Todo tipo de contrariedade, seja em qualquer área, de qualquer natureza, vem. E também espreme quem confia no Senhor. Não é diferente, mas ele tem suas raízes estendidas para o ribeiro e sua folha fica verde, não cai. Não tem fruto naquele momento, porque o que ele pode produzir são folhas. O outro já está seco. Mas esse aqui também tem o mesmo assédio, a mesma realidade, o mesmo calor, a mesma perturbação, mas a sua folha está ali, porque suas raízes estão entendidas para a palavra de Deus de verdade. E a Bíblia diz que sua folha fica verde, e no ano da sequidão, de ser espremido, de ser confrontado, de ter todo tipo de embate, de luta por dentro, por fora, o que acontece? Não se perturba. Como tem crente perturbado hoje? Perturbado de várias maneiras. Eles falam isso para as pessoas próximas, sem perceber, para si mesmo. Isso aí é uma coisa que é incontrolável. Ele não se perturba. E a palavra de Deus diz: não deixa ele dar fruto. É aqui que está a realidade. Eu me impressiono ainda, não sei porquê, quando Jesus estava conversando com os discípulos, eles passaram diante de uma figueira e a Bíblia diz que Jesus teve fome. Olha que interessante. Ele teve fome, ele queria comer. E ele se aproximou da figueira, folha verde, abundante, não tinha fruto. Quantas estações já estavam ali? Aí ele deu uma palavra: seca, está aí, não tem utilidade. Os discípulos se familiarizaram com aquela figueira. Senhor, que isso, está sendo muito duro. Deixa aí, quem sabe na próxima estação ele vai dar fruto. Olha a nossa projeção futurista. Quando a gente está confiando em si mesmo, nós queremos argumentar com o Senhor
porque ele diz sim e não, e o que passa disso procede do maligno, e a gente muitas vezes acha que convenceu o Senhor porque não rolou nada até agora na nossa vida. Não aconteceu nenhum problema, e Jesus não falou nada, continuou com os discípulos, e os discípulos pensaram, nossa, conquistamos ele. Em outras palavras, ele entendeu a gente, claro. No dia seguinte, para o espanto deles, quando eles passaram diante daquela árvore, estava morta, arbusto seco, solitário. As estações da tua vida, querido, já passaram, está passando de novo mais uma. Se a gente não vai entendendo o que significa a fé natural, que confia em si mesmo, e a fé espiritual, que transfere essa confiança para o Senhor, e estende suas raízes e não deixa de dar fruto, mesmo diante de todo o calor, de provas, de tribulações, como eu já vi, muitas vezes em tantos lugares, em outras nações, essas pessoas não deixaram de dar fruto. Você vai pensar que porque não está acontecendo nada, as coisas vão ficar como estão para sempre. Porque a palavra de Deus diz no versículo 9, enganoso é o coração. Mais do que todas as coisas, esse nosso coração aqui, ele é tinhoso, ele engana, ele ilude, ele imagina, ele argumenta, ele justifica. Não, não é bem assim, ele diminui, ele dilui aquilo que Deus fala. E a gente vai se convencendo, a gente mesmo, e acha que está convencendo os outros. A gente vai deixando um rastro de pessoas que não têm suas raízes estendidas para o ribeiro, porque nós vamos vivendo dessa forma. Eu não vou nem entrar muito nisso aqui, porque é muito forte, tem muitos desdobramentos, mas a Bíblia diz, nosso coração, isso é muito difícil falar, desesperadamente corrupto. O bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero eu faço. Mas ainda bem que tem a palavra, mas graças a Deus por Cristo Jesus, porque se não fosse por Ele, pela graça, misericórdia e amor, eu não estava aqui, você não estava aí. Aí você percebe que confiar em si mesmo não vai resolver muitas coisas. E olha que tem gente que se ilude até a morte. Uma vez eu fui visitar com a minha esposa no hospital, algumas pessoas, e minha esposa olhou para o lado, tinha uma senhora de idade, muito de idade, bem velhinha. E ela se compadeceu daquela senhora, sozinha, naquele lugar isolado, e ela chegou perto e foi conversar com aquela senhora e falou assim, olha, não é que eu penso que a senhora vai morrer, mas a senhora já ouviu falar do Senhor e compartilhou. A Val, naquele momento, aquela senhora com aquela idade, naquele estado, um pulinho para fora do corpo, a gente achando que a pessoa vai ceder, ela falou assim, não quero ouvir, não me interessa essas coisas. E foi estúpida e grossa com a Val, de um jeito que a Val, o jeitinho dela, ficou desconcertada. Então tem gente que vai até o final, confiando em si, pessoal. A rispidez, grosseria que ela respondeu foi de impactar. Coração é corrupto, enganoso. Mas o Senhor não permite que a gente fique entregue a Ele. Diz assim a palavra, eu, Senhor, esquadrinho, eu meço cada cantinho do teu coração, pensamentos, intenções, e eu provo eles. Eu não sei provar os outros, eu acabo julgando, você também não. A gente entra num sistema perigoso de julgamento, mas o Senhor, Ele conhece, Ele prova, Ele extrai, Ele permite que a vida, os embates, os calores, as tribulações, venham espremer a gente para botar para fora o que está lá dentro, e que a gente coloque aquilo que Cristo botou para dentro. A fé espiritual, verdadeira, centrada no Senhor, no fundamento, na rocha, na palavra eterna, não naquilo que nós achamos, naquilo que nós produzimos, naquilo que nós imaginamos. E a Bíblia diz que Ele faz isso para quê? Está escrito aqui, para dar a cada um segundo o seu proceder, o fruto das suas ações. Eu me assusto com isso, eu temo ao Senhor. Ah, você não tem que temer. Eu temo sim. O temor é o princípio da sabedoria. E se eu tiver que ter um pouquinho de medo, eu também tenho. Eu tenho medo de pecar. Eu tenho pedido para Deus para me odiar o pecado. Tem gente que ainda gosta, flerta com ele. Eu quero odiar o pecado.
Ainda não cheguei naquele ponto de suar sangue para odiar o pecado. Que está em mim, que está nos outros, sei lá onde. É muito ruim. E o Senhor prova, esquadrinha, para dar para mim, para dar para você, segundo, não o que os outros falam, não aquilo que você imagina, não aquilo que você confia, mas segundo aquilo que Ele estabeleceu. Hoje não é tempo de julgamento, porque o Senhor disse que Ele veio salvar, João 3,17. A gente gosta do 16, que Ele amou o mundo. O 17 diz, eu não vim julgar. Mas Ele diz no 18, a minha palavra te julgará nos últimos tempos. Ele não precisa te julgar, te condenar agora. Nós mesmos vamos escolher os caminhos que vamos revelar esse fruto dessas ações. E a palavra vai nos julgar. Você crê na palavra? Você já leu o livro Temor do Senhor? Você já leu o livro Movidos pela Eternidade? Ali diz que você vai falar, não, mas eu ia na igreja, eu fazia isso, também eu não era tão assim, mas também não era pior, eu era melhor do que aqueles caras lá de fora. Pessoal, nós não vamos ser comparados uns com os outros. Nós vamos ser expostos diante da palavra. Por isso que nós precisamos saber que esses frutos vão ser extraídos diante de um julgamento justo que Deus já estabeleceu na palavra. Você cria na minha palavra? Criei. Por que você não fez o que eu mandei? Não, é que se o senhor sabe... Não, estou perguntando, você cria na palavra? Cria. Por que não fez o que eu mandei? Nós vamos ser julgados pelos frutos das nossas ações, que são determinados pela fé natural ou espiritual. Nós podemos crer no que a gente quiser. Tudo bem? Qualquer coisa. Mas nós optamos de crer no Senhor, na sua palavra. Se Ele disse que nós vamos ser julgados pelo fruto das nossas ações, é porque elas expressam, de fato, na verdade, aquilo que nós criamos no interior, naquilo que nós investíamos nosso tempo, investíamos nossos talentos. Quantos talentos, pessoas que foram criadas dentro dos arraiais evangélicos do mundo e pegaram seus talentos e foram se projetar no mundo, pessoal. Pessoas famosíssimas, Elvis Presley, tantos outros cantores e cantoras, e hoje não está diferente. As pessoas recebem de Deus e vão gastar lá fora. Lá fora, sei lá onde. Capacidade de gerir negócio, talento de arte, de música, tantos talentos. E a gente vai tentar extrair deles o recurso para nós mesmos. Pessoal, e vai por aí. Eu, o Senhor, provo os pensamentos para dar cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Todo mundo é crente. Você crê até em nada. Ah, eu não creio em nada. Isso é crer. Você está crendo. Isso determina sua postura, pensamento, conduta, pensamento a respeito de quem você é hoje, do que você quer se projetar para ser no futuro. Mas a eternidade, ela não é medida por isso. A palavra de Deus, que é eterna, que antes da criação do mundo já existia, também não está restrita nem é refém disso. Nós estamos diante de uma realidade que está acima de tudo e de todos, o Senhor. E Ele tem uma glória que foi estabelecida e que pode ser evidenciada por aqueles que confiam no Senhor, continuam com a sua esperança no Senhor, não vão recuar, não vão retroceder, não vão se conformar, não vão se confundir com os negócios que estão acontecendo nessa vida. Que você e eu possamos ser daqueles que estão na parte segunda, que é bendito, que confia no Senhor, que mantém sua raiz no meio da provação, da tribulação, do calor ferrenho que vem sobre nós, e não deixe de dar frutos, porque o fruto não vem de nós. O fruto vem do Senhor quando nós permitimos que a nossa fé não seja uma fé em qualquer coisa. Nem em nós mesmos, nem na educação que recebemos, nem na herança dos nossos pais, nem na experiência da vida, nem no conhecimento, nem nos projetos que nós temos, que ela esteja no lugar certo, no fundamento que se chama Jesus Cristo, que veio, viveu, morreu na cruz, ressuscitou e está vivo hoje. Ele
continua operando, ativo e operando no planeta Terra. E nós estamos aqui tendo a oportunidade, hoje, ontem e amanhã, de decidir em quem nós vamos confiar, que tipo de vida nós vamos ter hoje e para sempre. Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra, esse dia. Ela não veio aqui para outro motivo, a não ser nos alertar, nos advertir, nos mostrar, iluminar nossos olhos, para que a gente perceba se nós temos uma fé natural em Ti, que confiamos automaticamente, sem experiência, sem experimentar o que o Senhor realmente é, ou na religião, ou no que os outros dizem, ou no que nós queremos, ou qualquer outra coisa parecida. Que quando vem o calor, a tribulação, as provas, a gente fica titubeando diante da realidade exposta e levantada diante de nós. Mas que nós sejamos daqueles que temos uma fé espiritual gerada pelo Teu Espírito, porque nós queremos Te conhecer de fato, de verdade, não imaginar, mas ter uma revelação do Senhor na nossa vida e expressar isso de uma maneira real. Somos pequenos, limitados, falhos, mas nós não estamos debaixo dessa restrição hoje, porque nós estamos debaixo do poder do Teu Espírito, em Cristo, e vivemos dessa forma. Senhor, que dias tremendos, onde as pessoas vão ter que optar se vão permanecer numa fé natural, qualquer que seja a natureza dela, ou vão se mudar para uma fé espiritual. E nós percebemos que nós não podemos aceitar a intimidação nem a filosofia religiosa de um mundo satânico, corrupto, que não Te conhece. Em qualquer natureza que seja, que nós possamos conferir com a palavra se nossas raízes estão viradas por ribeiro das águas, que é Cristo, a palavra, que nos santifica, que nos purifica, que nos discerne, que nos capacita de ver o bem e o mal, e podermos optar pelo bem, pela Tua palavra, que é o bem. Esse é o bem que nós temos, é a herança, a porção da nossa vida, que nós não abrimos mão. E nós não somente Te aguardamos um dia, mas nós desfrutamos do Senhor todos esses dias. E seja com o prédio fechado ou aberto, seja com restrição ou sem restrição. Nós já vimos isso em tantos lugares do mundo. Que a nossa fé permaneça inabalável em Cristo. E que a gente não se acovarde diante de realidades que cada vez mais vão nos levar num funil apertado. Que não é pelas circunstâncias externas que nós vamos definir quem nós somos. Nós vamos definir quem nós somos por aquilo que está dentro de nós, que se chama Jesus Cristo, Espírito Santo de Deus, a palavra viva e eterna. E nós continuamos, Senhor, aqui. Continuamos, Senhor, como referência não de nós mesmos, nem de uma igreja, nem de uma denominação, mas de uma glória eterna, que um dia vai cobrir toda a terra. Mas nós sabemos que antes virão dias tremendos de provação na terra, da fé que existe nessa terra, nesse planeta. E o Senhor mesmo disse: acharei porventura fé na terra? E essa fé que nós estamos falando não é qualquer uma, é a fé em Cristo Jesus. É uma fé bem fundamentada na Tua palavra e na experiência que ela produz. Nós vamos ser muito provados, se eu sei daqui para frente, Senhor. O Senhor tem falado. O Senhor vai usar recursos que nós nem imaginamos, situações que o homem que foi responsável de produzir, mas que nós estamos no meio desse furdúncio e queremos continuar pela fé em pé. E cuidado que aquele que pensa que está em pé, veja que não caia. Nós queremos ser fiéis a Ti até o fim, em nome de Jesus. Que se levante uma igreja na terra, remanescente, que sai do meio dessa Babilônia religiosa, política, social, financeira, baseada no homem, no seu braço mortal. Nós queremos uma igreja vivificada, avivada, não por efeitos, não por decretos de homens,
mas por uma experiência real, com o entendimento e revelação de quem tu és, o que a tua palavra é e quem nós somos, e para onde em Cristo estamos neste momento vivendo e indo, para honrar somente uma pessoa, o teu nome, e somente glorificar o teu nome, que a tua glória se estabeleça cada vez mais nesse tempo, em nome de Jesus. Amém e amém. Que a palavra de Deus não somente seja ouvida agora, mas seja pensada, considerada, que você saiba, que você experimente ela todos os dias da sua vida até o fim. Até o fim. Em nome de Jesus. Amém? Nós te amamos.